Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, é Sophie. E povo de Deus, o povo de Deus. Eles estão me fazendo muitas perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta que eles estão fazendo aí, ó. É assim, povo de Deus. É, eles estão aí perguntando para mim. Sempre que eu chego lá, eu saio daqui de casa, eu faço um filminho, sempre faço um filminho e mando para vocês. E eu fiz um filme ontem lá na Avenida dos Andradas. Isso, mas o negócio foi antes da Avenida dos Andradas. Eu fiz um filme ali, onde ali o trânsito estava muito interditado. E esse filme tá dando o que falar. E eles estão perguntando por que que eu filmei, por que que eu filmei. E o que acontece? Olha, povo de Deus, eu falo com vocês assim, olha, que eu sou menina dos olhos de Deus e que nós temos que andar aí, ó, acordados, nós temos que andar ligado em Deus, porque Deus, ele é a videira verdadeira, e diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, né? E eu sempre falo com vocês que a murmuração é pior do que trabalho de feitiçaria. E conto para vocês o que aconteceu quando eu falei esse versículo ali numa conversa de duas donas de casa. Eu fui e falei com a senhora que estava conversando comigo que a murmuração é pior do que trabalho de feitiçaria. E ela veio falando comigo de as pessoas estavam fazendo algo para mim. E eu falei assim, olha, contra o filho de Jacó não vale encantamento. E assim, somos nós, só nós aqui. A partir do momento que você começa a murmurar, aí é que você traz vou falar assim de uma maneira bem, as desgraça para sua vida. Se você começa a reclamar, murmurar, né? Mas se eles fizerem trabalho de feitiçaria para você, você tá aí, ó, conhece o seu Deus, sabe quem é o seu Senhor, e a palavra de Deus é bem clara que ali em Salmo 91, praga nenhuma chegaram na nossa tenda. E o nosso Deus, ele desata todos os laços do diabo na nossa vida. Então é assim que nós temos de crer. Mas o que eu quero responder a vocês aqui o que eu quero responder a vocês, gente, é a pergunta sobre o filme que eu fiz ontem. E esse filme, gente, como eu falo com vocês, tudo que eu apresento aqui é com seriedade. E não faço nada assim eu vou faço ali no vácuo. Tudo tem ali uma estrutura, tudo tem ali. Quando eu falo com vocês assim de fazer um tutorial, porque quando eu apresento algo para vocês, por trás daquela apresentação teve todo um trabalho até chegar ali, entende? E eu tenho contado para vocês, eu falo com vocês assim que eu passei um tempo me consagrando, eu passei um tempo ali, eu fiquei vegana, é isso mesmo, eu fiquei vegana e nesse tempo eu fiz jejum de 12 horas, depois eu fiz jejum assim de 3 dias, e nesse tempo Deus me deu muitas revelações, que eu ainda nem passei para vocês, essas revelações que Deus me deu. E ali, gente, nesse tempo eu fiquei mais quieta em casa, mas o meu mais quieto eu já sou uma pessoa quieta, né? E assim, igual eu falo com vocês, é de casa para a igreja, é da igreja no supermercado, e nos últimos tempos tem sido assim. E povo de Deus,
E como eu falo com vocês, eu não ando olhando para um lado e para o outro. Ah, cadê? Porque o que é meu, Deus coloca aqui, ó, na minha mão, entende? O que é para mim, essa é a minha fé. E é a fé que eu estou convidando vocês. O que é nosso, Deus coloca na nossa mão. Ele vai ali, ele proporciona um encontro, um encontro assim, facilita ali a nossa vida. Então, se vocês estão aí, ó, murmurando, achando a sua vida muito difícil, vai para uma igreja e busca conhecer Deus. E não é ali conhecer Deus com segundas intenções ali, vou conhecer Deus para me ganhar e tal, não. Vai conhecer Deus por amor a Ele, por amor. No momento que você conhece Deus, no momento que você o ama, Ele se apresenta para você. Como eu falo com vocês que o nosso Deus, Ele é rico, e Ele, segundo a sua riqueza, Ele supre todas as nossas necessidades. Então, a riqueza começa por aí. E aí eu faço para vocês assim, ó, qual é a sua necessidade? E aí eu coloco o filme para vocês. Qual é a necessidade naquele momento? Qual era a minha necessidade? Naquele momento, eu estava indo para a igreja, e como eu tenho falado com vocês, eu deixei de ir para a igreja. Eu fui para a igreja mais tarde. Eu ia porque eu saí daqui de casa 7h30. Eu ia no ônibus de 20 para 7. E eu passei no ônibus de 8h05, 8h10 por aí. E esse ônibus ele não chega no tempo. Só quando o trânsito está muito bom que ele chega. Então, gente, se o problema é o trânsito, é engarrafamento, eu faço a chamada aqui, ó. Se o problema é trânsito, é engarrafamento, a Solvi tem aí a solução para todos os problemas, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aí vocês já entenderam, né? Então, é nessa caminhada que nós estamos. Aí, ó, nós temos que buscar sabedoria divina, porque o nosso Deus, ele é grandioso, e Ele criou os céus, a terra e todo o universo. Tudo que você toca é criação de Deus. Inclusive você. E, gente, eu sempre faço a chamada, eu sempre falo com vocês que Deus, Ele é autor e consumador da fé. Ele é autor e consumador da fé. E assim, olha, uma das provas é o Senhor Jesus ter vindo aqui na forma humana, nascido de mulher, e o Senhor Jesus veio, ele resgatou tudo que o diabo estava ali roubando de nós, e deixou todos os nossos direitos ali no momento que ele falou ali na cruz que estava consumado. Ele resolveu todos os nossos problemas. Nós temos que buscar ali saber os nossos direitos em Cristo Jesus, e não aceitar de maneira nenhuma, anular o que já foi feito por nós. E como eu falo com vocês, o Satanás, ele vai estar sempre aí, ó, ele e seus demônios aí, ó, para cima de nós, para estar nos enganando, para estar nos roubando, e para estar aí, ó, trocando de lugar com nós, e ficar aí, ó, nos manobrando para a direita e para a esquerda, para frente, para um pouquinho para trás. E eu dou exemplo para vocês ali do Moisés, que o Moisés, a filha de Faraó, adotou, e ele ficou lá como o primeiro filho. Depois que essa mulher teve um filho, aí ele ficou lá como primogênito. Então ele teria direitos e direitos. E o que aconteceu? Então, gente, eu falo com vocês,
O Satanás, ele vem e ele vem para nos enganar e ele cria ali situações e se nós ficarmos ali, ó, olhando por vista, pelo que a gente está vendo, nós, assim, ó, ele vem e nos engana e nós aqui, nós cristãos, nós vivemos pela fé. Entende? Nós vivemos pela fé. E outras perguntas que as pessoas estão falando é do ponto de ônibus, ali da cabine do ponto de ônibus. Eu comentei do ponto de ônibus ali da cabine, em frente à garagem, o estacionamento ali da Igreja da Graça. Ontem eu fiz fiz lá o filminho. Eu coloquei naquelas filmagens rápidas que eu faço. Mas eu posso colocar ele normal, eu tô ali filmando e falando o que eu estou fazendo. Inclusive eu estou falando ali da fé. E gente, eu comentei assim, que são 2 pontos. Tem na frente do estacionamento e tem um ponto mais adiante, ali um pouco para lá da Chevrolet ali. E gente, mas o que tá gritante é o ponto em frente ao estacionamento, que é um ponto próximo, é um ponto que vai ajudar muito o povo de Deus. E assim, nós estamos pedindo urgência. É assim, gente. E outra coisa também que o povo está perguntando é da reforma da igreja. A reforma da igreja ali e tal. E povo de Deus, vai ser uma reforma, mas é uma reforma assim, ó, que vai trazer mudanças reais, entende? Nós estamos falando de placas, mas quando nós olhamos, nós precisamos de uma reforma. A placa seria uma reforma rápida e uma reforma assim pequena. Mas quando nós olhamos assim para a estrutura ali do imóvel, quando nós olhamos ali do que nós podemos fazer, do que a gente não pode fazer, eu falo com vocês assim, olha, que será uma reforma grande, né? Será uma reforma grande e assim, não estou falando que será demorada, não. Vai ter ali o começo, mas vai ser uma reforma maior do que a gente estava pensando, né? Ali vai ter que ter um aumento ali para cima e vai ficar uma coisa muito boa. Nós temos que estar ali na fé. E eu convido vocês, vem comigo, vamos aí, ó, estar firme na fé, mas vamos aí, ó, crer, vamos aí, ó, nos movimentar. E é quando eu chamo vocês aí para a gente estar fazendo o cordão de 3 dobras e crer, adentrar Brasil afora, Brasil adentro e tá fazendo aí, ó, mudanças reais e principalmente estarmos aí, ó, iluminando o nosso país e não deixar aí, ó, que o diabo venha entenebrecendo, venha aí, ó, escurecendo, venha aí empobrecendo o nosso país, sendo que todo o nosso país é uma terra rica, tudo que nós precisamos, nós temos aí, ó, a matéria-prima tá aí. Então, vamos aí, ó, fortalecer a nossa fé e vamos sermos cristãos avivados, cristãos acordados, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E fique com Deus, povo de Deus. E outra coisa, gente, não? Então fique com Deus e até a próxima chamada da Salvia, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É a Salvi que chegou para ficar. Fique com Deus, povo de Deus.